Amigos e amigas pré-algorítmicos, vamos seguindo junto com os sentidos da obra de Nietzsche e a filosofia da diferença, da qual ele faz parte, para a gente tentar ultrapassar essa condição nihilista negativa do pensamento dominante e chegar ao último estágio do nihilismo, quando a gente, enfim, é capaz de se libertar para criar outros modos de existência, outros modos de composição com o nosso meio, com os outros. E aí, onde ficam os sonhos? Como que Nietzsche e outros filósofos da diferença, como Bergson, por exemplo, super importante, abordam os sonhos e como que talvez os sonhos possam ser também instrumentos, também imagens ou elementos úteis à nossa desconstrução, a essa nossa recriação de nós mesmos em ato. E que ao mesmo tempo é tipo uma dimensão da gente que parece mágica, né? Tem 1 milhão de explicações sobre os sonhos e a maioria delas parece ficar numa certa magia, num mundo que seria diferente do mundo real. Até algumas pessoas falam, para onde a gente vai quando a gente sonha? Que lugar é esse que você vai quando você dorme? Então já dá para ver que não é à toa que a gente vem conversando aqui nos vídeos passados sobre muitas ficções do pensamento, essas ficções que deixam a gente fixado também em ideias rígidas, em ideias pré-concebidas, como se elas fossem verdades universais, aplicáveis a todo mundo que existe, mas de alguma maneira que funcionassem só para os seres humanos, né? Como se os seres humanos fossem destacados da natureza e tivessem um funcionamento diferente, superior, não sei, ao resto dos outros animais, né? Os outros animais ficariam como que à parte, com um funcionamento assim do mundo diferente do nosso. Mas a gente compartilha esse mundo aqui, o planeta Terra. Somos filhos desse mesmo mundo dos outros animais. Então, vamos começar a se colocar junto, se implicar com toda a natureza para a gente compreender o funcionamento a partir do que a gente consegue observar e sentir, sobretudo. Porque a imaginação, como uma potência criativa, é maravilhosa. E a gente também falou disso já. Mas se a gente não fizer a diferença entre o que é imaginação e o que é pensamento adequado à realidade, a gente corre risco de ficar num delírio e o pior, num delírio coletivo, como sociedade. E o que seria essa nossa sociedade da monocultura como uma única forma de estar no mundo possível, se não uma sociedade presa num certo tipo de delírio? No último vídeo, especificamente, a gente conversou sobre essas duas realidades distintas, que são a da matéria, que a gente chama de estática, que a gente consegue manipular como a gente bem quiser, e a vida. A vida é uma realidade diferente dessa matéria que a gente chama de estática. Nós, como seres vivos, a gente vai acumulando percepções, a gente vai acumulando esses acontecimentos no tempo através do nosso corpo, que é sensível a tudo que se passa, e ao longo de uma duração da nossa existência, a gente vai mudando de natureza, a gente vai se diferenciando de nós próprios. E isso acontece também com todo o resto, tá tudo em mudança. A gente vive num contínuo. Então, às vezes, aparecem alguns cortes bruscos, alguns instantes que mudam tudo, esses momentos muito importantes, e a gente se descola do contínuo da realidade. Porque esses momentos bruscos, eles são só um efeito de alguma ebulição que já estava acontecendo ali antes. Então, indo mais longe com isso, e essa é a ideia desse vídeo sobre sonhos, como que a gente pode localizar essa atividade que acontece com a gente enquanto a gente dorme? E a resposta curta, para já ir direto ao ponto, é: nos sonhos não acontece nada diferente do que esse pensamento fixado na imaginação. Vamos aprofundar isso primeiro com Nietzsche e depois com Bergson. E você vai ver uma linha, como que os dois se conversam sobre isso. Na obra Humano Demasiado Humano, do Nietzsche, logo no começo, no aforismo número 5, início da obra, Nietzsche já trata desse estado perceptivo que a gente entra ao dormir, que é um estado perceptivo diferente. E ele trata isso como a origem de toda a metafísica, que para ele, metafísica é essa realidade superior, essa realidade que aconteceria fora da nossa existência real, dessa existência que a gente capta quando a gente está acordado, como se existissem mundos à parte. E eu vou ler um trechinho desses aforismos do Humano Demasiado Humano, porque é interessantíssimo como que o Nietzsche vai desconstruindo várias crenças da humanidade e ele entra em muitos aspectos interessantes, não só no sonho, apesar dele começar já falando no sonho de certa maneira. Mas esse aforismo número 5 se chama Má Compreensão do Sonho. Eu não vou ler inteiro, mas
algumas frases. Por exemplo, ele fala: sem o sonho, não teríamos achado motivo para uma divisão do mundo. E o finalzinho: os mortos continuam vivendo, porque aparecem em sonho aos vivos. Assim se raciocinava outrora, durante muitos milênios. Ou seja, já trazendo aí o que seria essa genealogia da nossa crença em outros mundos, né? Porque quando a gente dorme, o que que acontece? Praticamente a gente faz uma viagem, né? Uma viagem astral até. Parece que a gente sobrevoa o universo, assim. Tem gente que voa mesmo, enfim, mil coisas acontecem, é uma maluquice. E é muito fácil daí pressupor 1 milhão de causas e efeitos diferentes. E é interessante pensar que essa divisão de um mundo que seria real e um mundo suprassensível que existiria em um outro plano é justamente o pensamento dominante que a gente tem no Ocidente, com Sócrates e Platão. É essa divisão platônica do mundo das ideias e o mundo do sensível, como se existisse algo para além do sensório motor, disso que nós somos aqui como bichos. É uma grande ilusão que funda essa nossa monocultura ocidental colonial que quer se impor sobre outras crenças, outras formas de enxergar o mundo e, mais interessante ainda, outras formas de se compor com o mundo. Porque você pode acreditar no que você quiser, mas se você decompõe a sua terra, o seu espaço, se você acaba com o planeta inteiro, tem algo de errado aí, né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. Tirando essa coisa super óbvia, né, de a gente querer atribuir um mundo que a gente não sente, que não é sensório motor, por que que o nome desse aforismo é má compreensão do sonho? Nietzsche vai mais a fundo nisso também. Pouco mais à frente, no aforismo número 13. Esse eu vou ler um pouquinho mais porque ele é bem interessante e faz pensar. Ele se chama Lógica do Sonho. No sono, nosso sistema nervoso está constantemente em excitação por múltiplos fatores internos. Quase todos os órgãos liberam substâncias e estão ativos. O sangue circula impetuosamente. A posição de quem dorme pressiona determinados membros. As cobertas influem sobre as sensações de maneiras diversas. O estômago faz a digestão e perturba outros órgãos. E por aí vai, né? Ou seja, Nietzsche está descrevendo aqui algumas situações que vão acontecendo enquanto a gente dorme. Porque não significa que a gente está necessariamente apagado. A gente está sentindo ainda, o nosso corpo é um centro sensível. A gente tem várias sensações que são percebidas pelo corpo, independentemente da gente estar consciente ou não. Não é à toa que às vezes você está dormindo, você ouve algum barulho e aquele barulho entra no seu sonho. Aquele barulho faz parte da narrativa que você está sonhando, e aí você acorda e percebe, caraca, como é que pode, né? Quer dizer, seu corpo estava percebendo, lógico. E aí Nietzsche termina essa primeira parte do aforismo falando assim: mas o sonho é a busca e representação das causas dessas sensações provocadas, isto é, das supostas causas. Ou seja, o nosso pensamento não para de funcionar. O nosso raciocínio lógico é algo inerente a nós. Somos um animal capaz de raciocinar, certo? E a gente até confunde isso como se fosse uma super característica do ser humano. Se é super ou se não é, tanto faz. O fato é que quando a gente dorme, a gente continua tendo essa característica, assim como o nosso corpo continua sobrevivendo, existindo da mesma maneira. Quer dizer, não da mesma maneira, outras coisas acontecem ao nosso corpo, o nosso cérebro elimina toxinas, enfim. Você pode pesquisar no Google e vai achar muita coisa interessante sobre o que o corpo faz enquanto a gente dorme. E é claro que ele continua percebendo. Só que daí a mente também continua raciocinando e tentando trazer representações do que poderiam ser as causas das sensações que o corpo vai sentindo. Ou, em outras palavras, nós ainda estamos aqui. A gente não é feito só desse eu consciente, despótico, como a gente vem falando aqui, que sempre quer culpar, quer julgar, quer obedecer ou mandar de alguma maneira. A gente não é só isso, a gente é muito mais. A gente é um corpo com tato, olfato, audição, várias percepções que a gente ainda nem tem nome. A gente é um conjunto de forças, como também já falamos aqui, um conjunto de forças em relação no nível micro também, no nível microsensorial. E tudo isso é notado pela mente, que registra essas sensações. E em algum outro momento, se você ler a obra, você vai ver, o Nietzsche tem uma frase assim, que desse processo
da investigação de possíveis causas para essas sensações que o corpo tem, que a mente vai fazendo, tentando trazer representações de possíveis causas, ele diz que a gente pode concluir que assim se desenvolveu tardiamente, ou seja, com a passagem do tempo, o pensamento lógico um tanto mais agudo, a rigorosa investigação de causa e efeito. Então, Nietzsche está trazendo uma genealogia do que seria essa evolução da nossa capacidade de raciocinar, como se ela, de alguma maneira, iniciasse, se a gente pensar em outras espécies que vieram antes da gente, de uma maneira meio como um sonho, como uma tentativa de significar o que podem ser aquelas sensações que o corpo recebe, ou percebe melhor. E com o treino disso, com a prática, a gente começa a ter uma fineza maior nessa busca e se torna uma rigorosa investigação de causa e efeito. Esse seria o raciocínio lógico que a gente conhece hoje. Então, se a gente intercalar Bergson agora aqui, tanto com a evolução criadora, que também já falamos, mas também com esse livro A Energia Espiritual, que a gente vem começando a tratar, a gente pode depreender que essa inteligência humana nada mais é do que uma capacidade de associar ideia com ideia, com ideia, com ideia, com ideia, ao infinito e criar cadeias lógicas de pensamento. Isso já está em Spinoza, lá no século XVII. Bergson é um espinosista. Então, essa associação de ideias ao infinito é o que a gente chama de pensar. E esse processo se dá a todo tempo. Com a gente acordado, com a gente dormindo, tanto faz. É essa busca pela imagem que mais vai fazer sentido com a situação que se apresenta. É a busca pela representação que pode ser mais útil para a gente se compor com aquilo que a gente está percebendo. E aí, nesse livro A Energia Espiritual, o Bergson vai entrar em mais nuances, em mais detalhes a respeito disso que se passa com a nossa mente, com o nosso corpo enquanto a gente dorme e continua captando sensações que vão se passando e tentando representar causas com a mente. Também um livro curtinho, fácil de ler, e eu vou ler aqui na página 94 dessa edição, esse capítulo chamado O Sonho. Nessa parte ele está falando aqui: há fragmentos de lembranças quebradas que a memória recolhe aqui e ali e apresenta à consciência do dormente, daquele que dorme, né? Enquanto você dorme, fragmentos de lembranças quebradas vão sendo apresentadas à consciência, ao raciocínio lógico de quem dorme. Só que elas são apresentadas sob uma forma incoerente, elas aparecem incoerentemente. E aí Bergson segue: diante dessa montagem desprovida de sentido, a inteligência, que continua a raciocinar, não importa o que tenham dito, procura um significado, atribui a incoerência a lacunas que preenche evocando outras lembranças, as quais, frequentemente se apresentando também em desordem, geram, por sua vez, uma explicação nova, e assim por diante, indefinidamente. Então ele está trazendo no nível mais molecular como que vai se traçando esse filme quase que a gente assiste, né, quando a gente dorme. Às vezes a gente se lembra quando acorda. O processo mesmo da lembrança se apresentando e a inteligência que continua a raciocinar, tentando preencher essas lacunas para criar um significado. E aí na página 97, Bergson vai ao ponto. Exatamente o que é essa questão do sonho. Ele diz: o nascimento do sonho nada tem de misterioso. Nossos sonhos elaboram-se mais ou menos como nossa visão do mundo real. De fato, o que vemos de um objeto colocado ante os olhos, o que ouvimos de uma frase pronunciada ao nosso ouvido, é pouca coisa no mundo real. Ou seja, já na nossa vida, quando a gente está acordado, quando a gente está alerta, o que a gente vê, o que a gente ouve é pouco. Pouco em relação ao quê? Ele vai concluir: em comparação com o que nossa memória lhe acrescenta. E aí a gente entra naquela brincadeirinha que você já deve ter visto várias vezes, quando você lê alguma frase ou algumas palavras com as letras trocadas. Você só precisa ter, se eu não me engano, é a primeira letra e a última certa, e no meio pode estar tudo trocado, que ainda assim você consegue entender o sentido do que está sendo falado ali. Você consegue compreender o que está sendo dito ali. E aí Bergson dá exatamente esse exemplo em 1901, ainda não brincando com as letras do teclado, mas falando assim: quando os senhores passam os olhos pelo jornal, quando folheiam um livro, julgam que estão vendo, efetivamente, cada letra da palavra,
Ou mesmo cada palavra de cada frase? Se assim fosse, não leriam muitas páginas por dia. A verdade é que percebemos da palavra, e mesmo da frase, apenas algumas letras ou alguns traços característicos. Apenas o suficiente para adivinhar o restante. Todo o restante imaginamos ver, mas na realidade proporcionamos-nos sua alucinação. E aí, pulando um pouco, ele tem essa frase. Em resumo, a leitura corrente, a leitura atual, a nossa leitura, é um trabalho de adivinhação, mas não de adivinhação abstrata. É uma exteriorização de lembranças, de percepções simplesmente rememoradas e, portanto, irreais. Então, o tempo inteiro, essa máquina do nosso cérebro, essa mente que vai maquinando ali junto com o que se passa, junto com o que acontece, vai ajudando a gente, vai trazendo algum tipo de hábito que a gente já tem pela nossa memória para a gente perceber as coisas de maneira mais rápida, para a gente ser mais veloz nas coisas que a gente faz sempre. Por exemplo, ler. Por mais que você fique na internet o dia inteiro, eventualmente você lê alguma coisa, você lê uma legenda, qualquer coisa do tipo. E qual é a velocidade que você lê isso? Se você ficasse de fato olhando cada letrinha, cada palavra por palavra, você não ia ler na velocidade do vídeo, por exemplo. Então a própria mente vai trazendo, vai rememorando imagens semelhantes àquelas para fazer a operação por você. É como se a sua consciência mesmo ficasse ali só assistindo o que está acontecendo, mas tem todo um processo acontecendo que é muito veloz, que a gente não consegue nem captar direito. E aí Bergson vai seguindo nesse lindo texto, muito interessante, numa parte que ele vai falar que o estado de sonho seria, então, um estado em que a gente não está com essa capacidade que a gente falou agora, né? Por exemplo, quando você está lendo e você lê super rápido, numa velocidade que não dá nem para pensar sobre ela em si, você pensa no sentido do que está sendo lido, como se no sonho isso acontecesse de uma maneira mais lenta, de uma maneira menos preocupada. Ele até propõe uma brincadeira aqui de quando você estiver dormindo e você acabar de acordar, você tentar imediatamente, com a consciência da pessoa acordada, entrar naquele sonho que você acabou de ter, para você tentar pegar esse seu eu que está dormindo, esse eu do sonho, em flagrante delito, ele fala, tipo, o que é isso que você tá aí viajando, sonhando e tal? E aí ele faz a brincadeira de dizer que esse eu do sonho, que foi pego, né, viajando, trazendo explicações, representações, enfim, aleatórias demais, né, com essas histórias mirabolantes, e vai dizer que esse eu responderia assim, olha, eu nada fazia, que flagrante delito é esse? Eu nada fazia. E é justamente nisso que tu e eu nos diferenciamos. Ou seja, você consciente, acordado na vida real, e eu que estou aqui dormindo, viajando, pensando coisas aleatórias. Então esse eu que está viajando vai dizer assim, supõe que, para ouvir um cachorro latindo e compreender que é um cachorro latindo, não tens de fazer nada? Grande erro! Sem que percebas, fazes um esforço considerável. Precisas tomar tua memória inteira, toda a tua experiência acumulada, e levá-la por um estreitamento súbito a não representar ao som ouvido mais do que um único de seus pontos. É preciso, aliás, que obtenha a aderência perfeita, que não haja a mínima distância entre elas, senão estarias precisamente no sonho. Ou seja, essa facilidade que a gente tem quando está acordado de rapidamente trazer uma representação, mesmo quando a gente está lendo, a gente nem para perceber exatamente qual foi a palavra, só vai lendo e pegando o sentido do que está sendo dito. Isso não é uma coisa que a gente faz sem gastar energia. Isso não é uma coisa que vem sem a gente querer, assim, aleatória. Não, o que vem sem a gente querer, que é aleatório, é o estado do sonho. Por isso que a gente viaja tanto. Mas o estado da vigília, quando a gente está acordado, tem um gasto de energia enorme, consideravelmente enorme, porque imagina, como é que você ouve o som de um latido de um cachorro e imediatamente entende que aquilo é um latido de cachorro? Tem todo um processo mental que se passa ali que você nem percebe, mas que está gastando muita energia para você compreender o que se passa. A atividade de raciocinar quando se está acordado é uma atividade mesmo, é ativo, é algo que demanda uma atenção à vida, uma atenção mesmo a todo tempo para buscar aquela imagem, aquela representação que vai se adequar perfeitamente
ao que se passa. E aí Bergson continua nessa brincadeira que ele está fazendo, né, do eu que dorme conversando com o eu que está acordado, trazendo mais alguns exemplos de como que essa distensão, esse distensionamento, esse relaxar que acontece quando a gente dorme e, portanto, que coloca a nossa experiência imaginativa, de busca de causas e efeitos numa leveza, numa coisa que vai acontecendo de maneira aleatória, ele vai dizer que esse eu dormente vai dizer assim: tu te apegas à vida. O eu do sonho falando para o eu consciente acordado. E eu estou desapegado dela. Tudo me é indiferente. Desinteresso-me de tudo. Dormir é desinteressar-se. E aí, só para fechar essa parte, ele fala: a pessoa dorme na exata medida em que se desinteressa. A mãe que dorme ao lado do filho poderá não ouvir a trovoada, ao passo que um suspiro da criança a despertará. Estava ela realmente adormecida para com seu filho? Não dormimos para o que continua a interessar-nos. E aí Bergson traz essa equação, vamos dizer, essa equação lógica do que seria o sonho em comparação com a nossa atividade acordada. E a equação é: o sonho é a vida mental integral, inteira, menos o esforço de concentração. A gente continua a perceber, ainda estamos aqui, estamos vivos, estamos apenas desinteressados, desconcentrados daquilo que se passa no nosso campo sensório-motor. Então, daí a mente começa a raciocinar da mesma maneira que ela raciocina, só que de uma maneira solta, de uma maneira leve, associando lembranças, tentando preencher lacunas dessas lembranças com outras linhas narrativas, e daí a gente vai criando todo um mundo imaginário que, será que ele é tão aleatório assim? Ele pode também estar falando algumas coisas sobre o que está se passando com a gente agora, as coisas que a gente não está se desinteressando quando a gente vai dormir. Tem todo um campo da nossa atividade de vida no momento em que a gente está vivendo que está se passando ali na nossa ebulição, nessa nossa realidade virtual, com todas as percepções que a gente tem do que se passa, com as sensações, os afetos que isso causa na gente. Então, talvez a gente passar a se conectar com o que a gente sonha a partir dessa perspectiva pode ser uma abertura para a gente também trazer esse estado do sonho como material, como instrumento para a gente repensar os nossos investimentos de tempo, de desejo, de pensamento, de corpo, o que a gente está fazendo com as coisas que acontecem a gente, que saídas criativas, que inovações a gente pode trazer para a nossa existência nas micro-interações com o fora e com o dentro, ao invés da gente ficar criando uma mistificação, uma imaginação que nada se distancia do próprio estado de sono. Então, o que de fato você está fazendo com sono, se quando você está acordado você continua viajando? E aí a gente pode também começar a pensar com Spinoza, que traz essa frase que é de um outro autor, que é a seguinte: a gente sempre passa por uma situação semelhante de alguma maneira, que é saber o que é bom pra gente, saber o que a gente quer fazer de diferente, ter a consciência do que mudar na nossa vida, mas a gente sempre acaba fazendo o contrário. Sempre acaba na situação do hábito, na situação que a gente não consegue mudar. Essa servidão humana que parece ser impossível de ultrapassar. Mas o que será que poderia acontecer à nossa vida se a gente prestasse atenção a ela? Se a gente passasse a criar esse movimento de tempo próprio, de se conectar com os nossos afetos, com as nossas territorialidades, com os nossos investimentos de desejo e não ficasse sonhando até acordados. Nós somos os mesmos, dormindo ou não. Não há nada sobre nós próprios que a gente não possa conhecer, que a gente não possa investigar. Bergson fez toda a sua obra, se debruçou sobre tudo isso, porque antes de qualquer coisa que ele escreve, ele pensa o corpo dele, ele pensa o sensório motor. Ele pensa o que ele sente, os afetos, ele conecta essas sensações com as causas e efeitos mais prováveis de serem uma explicação adequada à realidade. Isso é começar a usar o pensamento e não ficar preso em ficções. Não é que a gente seja contra a imaginação, a viagem do sonho ou mesmo a viagem acordada. Ela pode ser um campo muito interessante para a gente criar pontes, criar trampolins,
para saltar para outras territorialidades que a gente ainda não saltou ou mesmo não criou. Mas o que a gente está tentando combater, o que a gente está tentando ultrapassar, é a condição demasiadamente humana de ficar presa nessas imaginações, porque elas são muito interessantes, é claro que são, mas ao invés da gente se prender nelas, a gente passar a compor com elas, a gente passar a integrá-las no nosso modo de vida, agora de uma maneira com atenção total à vida, aqui e agora. Então, isso é o que a gente tem sobre os sonhos para hoje, os sonhos como nós próprios, só que em um outro estado de percepção, num estado imaginativo. E bora continuar sonhando, bora sonhar, é muito bom dormir, é uma beleza. Mas bora também, quando estiver acordado, fazer a diferença, criar a diferença, ter atenção à vida, criar a nossa fortaleza de existência. Só nos pequenos combates, nas micro-interações, é que a gente consegue talvez mudar um todo, é que a gente consegue trazer um corte que talvez pareça brusco, mas que na realidade é um processo, é um contínuo que a gente começa a se compor com, que a gente começa a usar essa nossa capacidade de raciocinar a favor da nossa própria força de existência. Então, vamos que vamos!